Fala galera, eu sou o professor Mena, sou delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, professor de Direito em vários cursos preparatórios para concurso público. O nosso tema de hoje é citação no processo penal. Vamos analisar alguns aspectos jurídicos e aí você acha assim, Mena, citação eu já conheço. Então fica aí, você vai ver que tem coisa que você não conhece. Beleza, a citação está lá no 351, né, do Código de Processo Penal, fala que far-se-á por mandado quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que houver ordenado a citação. Beleza, então resumindo, né, para que a gente facilite aí a compreensão de quem está começando, a citação é um instrumento processual em que se dá ciência ao réu ou acusado de que foi recebida uma denúncia ou uma queixa e, portanto, já foi iniciada uma ação penal, foi iniciado um processo criminal. Ele agora vai ser julgado por um crime. E aí eu começo aqui com uma novidade. Quero saber se você já ouviu falar, né, o que é uma citação circunduta. Circunduta, imagina se cai na sua prova. Então, a circundação da citação, ela ocorre quando ela é nula ou se não tem nenhuma eficácia. Então é um termo esquisito e o examinador, que é maligno, ele fica em casa pensando, caramba, como é que eu vou derrubar o meu candidato? E ele pode colocar na sua prova discursiva, ele pode colocar numa prova oral, ou ele pode colocar numa prova objetiva. Então, fica aí que a gente vai aprender mais coisas. E a gente não pode esquecer, perder de vista, que a citação é feita uma única vez, e aí fala a unicidade da citação. Uma vez um réu sendo citado validamente, todas as outras vezes em que houver o chamamento para que ele compareça ao processo, à audiência, será por intimação ou notificação. Uma vez citado, não se fala mais de citação, ok? As outras pessoas que fazem parte do processo, né? Testemunha, o perito, ou seja, qualquer pessoa que é chamado, o intérprete, que é chamado, o Ministério Público, que é chamado a participar do processo de alguma forma, essas pessoas são intimadas ou notificadas. Elas não são citadas. Citação é um instrumento exclusivo do réu. Beleza, e aí eu pergunto, se na fase do inquérito, né, o investigado, que na fase do inquérito ele não é réu nem acusado, constitui um advogado, haverá necessidade de fazer a citação pessoal do réu, uma vez que ele já constituiu advogado? STF e STJ entendem que sim, que há necessidade, e se essa citação não for pessoal, ela será nula, o processo não poderá ter início. Vamos lá. As espécies de citação, né? Nós temos a real ou pessoal, temos a ficta ou presumida. A regra, a citação tem que ser pessoal. Essa é a regra, né? E aí a gente tem doutrina e jurisprudência sendo assim, não se admite citação pelo correio, por e-mail, citação eletrônica, dentre outras. Mas aí, olha só, o informativo 688 do STJ, que foi de março de 2021, lá no HC, admitiu a citação por WhatsApp. Imagina na sua prova. É possível citação por WhatsApp? A jurisprudência do STJ, inovando aí esse raciocínio, entendeu que cabe desde que sejam adotadas todas as medidas para garantir a autenticidade de que o número é daquela pessoa e a identidade do destinatário também. Então tem que certificar de que aquela citação foi pessoal e ele tomou conhecimento de verdade.
Beleza. A segunda hipótese, que é ficta ou presumida, chama citação com hora certa. E a terceira hipótese chama citação por edital. Nós vamos falar de uma por uma. Esse é o primeiro aspecto para que a gente saiba quais as espécies de citações o Código de Processo Penal admite. Beleza, começamos então agora pela real ou pessoal. Essa é a regra. Se eu tenho o endereço, se eu tenho como localizar o réu, nenhuma outra citação é válida. Tem que insistir em localizar o réu. Beleza. E aí a gente repetiu aqui a citação por WhatsApp, falando que é possível. Súmula 351. É nula a citação por edital do réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. Muito simples. Vamos imaginar. Quando alguém está preso à disposição da justiça. E como que a justiça não sabe localizar o paradeiro e vai citar ele por edital? Então, essa citação por edital, ela é nula. Ela não vale. Mas o STJ tem uma interpretação um pouquinho mais suave em relação ao judiciário. Faz o seguinte, aquela súmula 351 do STF que nós acabamos de falar, que prevê a nulidade por edital, a nulidade da citação por edital do réu preso, ela só é válida, ela só tem incidência nos casos em que o réu está segregado, está preso no mesmo estado ou no Distrito Federal, no qual o juiz exerce a jurisdição. Então, não se estende, não se aplica a súmula 351 do STF nas hipóteses em que o réu ou acusado esteja preso em outro estado ou no Distrito Federal, fora da jurisdição do juiz processante. Beleza, então isso é uma novidade. Citação com hora certa. Agora mudamos, estávamos falando da pessoal, vamos falar citação com hora certa. Em que hipótese, como se dá a citação com hora certa? Lá no 362 do Código de Processo Penal, ele diz o seguinte, verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma do 252 e do 253 do Código de Processo Civil, não é do Código de Processo Penal. E o 252 fala o seguinte, do Código de Processo Civil. Quando por 2 vezes o oficial de justiça comparecer lá no domicílio ou residência, né, sem encontrar, e ele suspeitando da ocultação, ele vai convocar, vai comunicar uma pessoa da família ou, na falta desta, um vizinho, informando de que no dia útil imediato, no próximo dia útil, ele voltará marcando a hora para que aquela pessoa, o réu acusado, permaneça em casa, aguardando a chegada do oficial para receber a citação. Continuamos aí na citação com hora certa. O 253 fala o seguinte, do Código de Processo Civil. No dia designado, o oficial comparecerá independente de novo despacho do juiz para citar o sujeito. E aí, que nós temos jurisprudência avaliando lá do STF a constitucionalidade da citação com hora certa. E o STF disse lá no informativo 883 que é constitucional a citação com hora certa no âmbito do processo penal. Completada a citação com hora certa, se ele não comparecer, vai ser nomeado um defensor dativo e hoje um defensor público. Fica comigo, vamos lá. Cuidado com o examinador maligno. Eu acabei de falar para você, o examinador é maligno. Ele está em casa agora pensando como ele vai te derrubar na prova. E aí ele coloca assim na prova. No dia designado, dia e horário marcado para o cumprimento da citação com hora certa,
compareceu o oficial de justiça ao endereço citado e entregou a citação ao réu. Opa! A citação com hora certa, por isso ela é ficta ou presumida, porque presume que foi entregue a ele, mas não foi entregue a ele. E se no dia ele estiver aguardando, a citação que deveria ser com hora certa, entregou na mão dele, é citação pessoal. Cuidado com o maligno. Não é com hora certa. Beleza, agora vamos para a terceira modalidade, que é citação por edital. Lá no 363, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, não sendo encontrado o acusado. E aí eu abro um parênteses aqui, eu botei um parênteses ali. O que o maligno vai fazer com você na prova? Que o oficial de justiça compareceu em várias vezes e não estava conseguindo, estava havendo um desencontro. Não sendo encontrado, não é porque houve desencontro. Não sendo encontrado é sinônimo de estar em local incerto e não sabido. Se eu não sei aonde o acusado réu está, a citação vai ser por edital. Então, será procedida a citação com edital. Beleza, cuidado com o maligno. Se o acusado não for encontrado porque houve desencontro, não será citado por edital. Beleza, vamos adiante. Continuando aí a citação por edital, que é presumida ou ficta. Lá no 366, fala o seguinte: o acusado, citado por edital, se ele não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspenso o processo e o curso da prescrição, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, em último caso, decretar a prisão preventiva. Beleza. E aí eu trouxe de novo a súmula 351. Se ele está preso no estado aonde é o juiz processante, a competência do juiz processante, aquela citação por edital é nula. Mas vamos continuar, a gente vai ver alguns aspectos interessantes. Súmula 366 do STF. Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva na íntegra a denúncia ou a queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia. Agora a gente tem o seguinte, vamos lá. O 366 fala assim: citado por edital não comparecer nem constituir advogado, suspende o processo e suspende o prazo da prescrição. O que a gente tem em jurisprudência do STF no informativo 1001? Em caso de inatividade processual, ou seja, está suspenso, decorrente da citação por edital, ressalvado os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, a que suspende o prazo da prescrição, não torna imprescritível o crime, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo da prescrição desse processo ao tempo da prescrição da pena máxima em abstrato prevista ou combinada ao crime, a despeito do processo continuar paralisado, suspenso. Então, vou dar um exemplo. Furto simples, a pena máxima é de 4 anos. O que acontece? Lá no 109, inciso 4 do Código Penal, fala o seguinte: qual é o prazo da prescrição para esse crime? 8 anos. Então, em caso citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, o processo fica parado por 8 anos. A partir dos 8 anos, ele continua parado, mas começa a correr a prescrição em desfavor do Estado e a favor do acusado. Beleza? Então, isso é novidade. Eu acho que você não sabia disso. Beleza. Pergunta: quando ocorrerá a revelia e quando não ocorrerá a revelia?
né? Aí a gente vai fazer uma interpretação interessante. Por quê? A palavra mágica da revelia é tomou conhecimento. Então, na citação pessoal, ele tomou conhecimento, entregou para ele a citação, e se ele não comparecer em juízo para se defender, não viola o princípio constitucional da ampla defesa do contraditório. Ele não quis, vai ser processado e pode ser condenado à revelia. Citação com hora certa. Entregou lá para o parente, para o vizinho, né, o mandado de citação lá com todo o processo e o crime que está sendo imputado, ele tomou conhecimento. Se ele não comparecer, é porque ele não quis exercer o seu direito constitucional de ampla defesa e contraditório. Poderá ser julgado e até condenado à revelia sem a sua presença. Beleza. Só que a citação por edital pode acontecer duas coisas. Beleza. O réu que é citado está lá no 366. Citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, suspende o processo e o prazo da prescrição. Beleza. Se ele não compareceu nem constituiu o advogado, é porque muito provavelmente ele não tomou conhecimento. Se ele não tomou conhecimento, ele não pode exercer o seu direito constitucional de ampla defesa e contraditório. Portanto, não pode haver revelia. Suspende o processo e o prazo da prescrição. Agora, se ele comparecer ou se ele constituir um advogado e depois não aparecer mais, ele tomou conhecimento. Se ele tomou conhecimento e não se defendeu porque não quis, segue o processo, pode ser julgado e até condenado à revelia. Resumindo, haverá julgamento à revelia se tomou conhecimento. Se não tomou conhecimento, não haverá julgamento à revelia. Esse aí é o resumo da questão da revelia no processo penal em relação à citação. Valeu, galera? Então, eu sou o professor Mena. Me segue aí no YouTube, se inscreve, aciona o sininho lá para você receber as suas comunicações quando tiver novo vídeo. Se inscreve lá no meu canal no Instagram, @prof.mena. Eu espero você no próximo vídeo. Boa sorte e bons estudos!